Olá, tudo bem com vocês? Nós iremos iniciar nosso tema de história falando sobre a Revolução Industrial, o conjunto de mudanças tecnológicas que impactou a economia e a sociedade em todo o mundo. E hoje em dia nós sofremos esse impacto na sociedade cada dia evoluindo mais. Vamos falar sobre a primeira fase da industrialização. O primeiro período da industrialização teve início na Inglaterra por volta da metade do século XVIII até metade do século XIX. Transformou a economia inglesa, que passou de agrária e manual, a urbana a mecanizada. Nesse período caracterizou-se principalmente pela pela exploração do carvão, do ferro como matéria-prima e pelo desenvolvimento da energia a vapor. Ou seja, uma sociedade que vivia totalmente no campo, agrária, vai ter uma transformação gradativa de agrária para a mecanização. As pessoas irão sair do campo para as cidades. A segunda fase vai ocorrer lá em meados do século XIX, lá para 1850. E teve como fonte de energia o petróleo, o aço e a eletricidade. O ferro será substituído pelo aço. E assim por diante, terá novas tecnologias que vão impactar a sociedade humana. O primeiro país a ser pioneiro na industrialização é a Inglaterra. Alguns fatores favoreceram. Por exemplo, a burguesia fortalecida politicamente, o capital investidor para o desenvolvimento da indústria, o desenvolvimento da marinha, a abundância de fontes de minérios de carvão e ferro, a disponibilidade de mão de obra nos centros urbanos, que tinha bastante mão de obra para poder trabalhar nessas indústrias, e grande quantidade de matéria-prima, lã, algodão, para a indústria têxtil. Né? A indústria que se desenvolveu na Inglaterra, nesse período, foi a indústria têxtil, tecidos. O processo de produção industrial. Como se deu esse processo de produção industrial? O processo de industrialização na Inglaterra gerou transformações nas formas como as pessoas produziam. A criação de novas técnicas de produção, de novas ferramentas, maquinários, além da introdução de novas culturas ao novo mundo. Lembrando, quando eu falo novo mundo, eu falo aqui do continente americano, América. Bem, prosseguindo aqui, como alguns produtos que foram que vieram da América para a Europa, como o milho, batata, promoveu um aumento da produtividade no campo e que gerou um aumento populacional. As pessoas começaram a produzir mais, a comer mais e começou a ter o quê? Um crescimento populacional ocorrendo. Lembrando o seguinte, que na primeira fase da Revolução Industrial, ela tem etapas. A artesanal, trabalho artesanal, depois a manufaturada e a industrial, também a parte da maquinafatura. Prosseguindo aqui, as novas relações de trabalho. Como se deu essas relações de trabalho? As pessoas que trabalhavam no campo começaram a vir para a cidade. Como foi esse processo? Bem, as novas relações de trabalho. Ocorreu um aumento populacional. Ocorrendo esse aumento populacional, vai ocorrer também o quê? Um aumento no consumo, a necessidade de aumentar a produção e novos investimentos e desenvolvimento de novos maquinários, utilizando o vapor como fonte de energia. Estabelecimento das indústrias têxteis e metalúrgicas. Então, esse é o processo. Houve um aumento populacional. Tendo esse aumento populacional, também vai ter o quê? Vai aumentar o consumo. E a necessidade de aumentar a produção para suprir essa grande massa, essa grande população que está consumindo. E também tem o quê? Novos investimentos nesse maquinário. Começaram a surgir as primeiras fábricas, o surgimento das fábricas modificou a forma como as pessoas trabalhavam. Nesse contexto, as novas relações de trabalho se caracterizaram por períodos de trabalho que duravam de 15 a 16 horas. Então, não é igual atualmente na sociedade contemporânea. 8 horas de trabalho. Naquele período era de 15 a 16 horas de trabalho. Multas por atraso, por não conservar
multas por atraso, tinha multas para os funcionários por atraso. Se conversasse com um companheiro, não era permitido. Não tinha um horário de descanso, de alimentação. O funcionário se alimentava no meio das máquinas lá, não tinha nenhum tipo de higiene. Péssimas condições de trabalho. E não tinham um equipamento, né, os EPIs, né, um equipamento que assegurava para que o trabalhador, o operário, pudesse produzir o seu trabalho, ter o seu trabalhar nas máquinas com segurança. E não tinham leis que protegiam o trabalhador naquele período, como nós temos nossas leis trabalhistas. Naquele período não tinha essas leis específicas. Condições de vida do trabalhador. Como eram as condições de vida do trabalhador? Bem, as paisagens urbanas e a vida das cidades passaram por grandes transformações. Ocorreu uma ação antrópica. O que é ação antrópica? Uma ação em que o ser humano vai mudar a paisagem. A ação, ele vai mudar toda a paisagem. Aquela paisagem que era campo, agora aos poucos começa a se urbanizar. Ou seja, começa a crescer, as cidades começam a invadir a parte do campo, começa a crescer. Os centros urbanos se formavam próximo às fábricas e às minas, por causa que era o local próximo, os trabalhadores ficam próximos do seu local de trabalho. O que aconteceria com o aumento dessas fábricas também vai ocorrer o quê? O aumento da poluição. Não havia moradias para todas as pessoas das cidades, então as moradias eram insalubres, uma perto da outra. As casas eram pequenas, encostadas uma das outras, sem passagem de luz ou a ventilação também. A estrutura das famílias foi afetada por longas jornadas de trabalho. E a maioria dos maquinários gerava demissões em massa. Houve um processo de substituição da mão de obra operária para as máquinas. Ou seja, uma máquina que começou a substituir a mão de obra de alguns operários, de 5 ou 6 operários. Então, isso também vai ocasionar uma mudança muito brusca. E alguns trabalhadores vão ficar revoltados com esse processo de substituição. Então, vai ter o movimento ludismo e o cartismo. São exemplos de movimentos de trabalhadores contra a exploração que estavam submetidos. E uma das formas de protesto era a destruição das máquinas. A segunda revolução industrial, após o pioneirismo inglês na primeira revolução industrial, outros países como França, Inglaterra, Estados Unidos e Japão, a partir de 1860, desenvolveram seus processos de industrialização, as inovações tecnológicas e as construções de estradas e a utilização de novas fontes de energia, como a eletricidade e o petróleo, foram as principais características desse período. Então, pegue o seu livro, leiam e se aprofundam.